Olá, seja bem-vindo ao portal jurídico Viver Direito. Hoje o tema é processo administrativo disciplinar, voltado a você que é servidor público ou que tem um parente, uma pessoa querida que está nessa situação. Vamos falar hoje sobre os motivos pelos quais é preciso levar muito a sério um processo administrativo disciplinar. Eu pontuarei 3 motivos principais. O primeiro ponto, o que me faz gravar hoje esse vídeo e conversar com você, é porque atuando na prática da advocacia, voltado ao processo disciplinar, a gente vê algumas condutas reiteradas de servidores que pesam em seu desfavor. Muitas pessoas, ao responder um processo disciplinar, optam por não contratar um advogado. E o fazem por alguns motivos. Para não gastar com honorários advocatícios, por acreditar que um advogado pesaria em seu desfavor como um sinal de culpa, por acreditarem tanto na sua inocência, a ponto de pensar em ser dispensável o serviço advocatício, muitos acabam não contratando o profissional e fazendo a própria defesa. O que é permitido segundo jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o processo administrativo disciplinar traz riscos sérios à carreira do servidor público e também à sua vida pessoal. Portanto, pontuo alguns motivos fundamentais para que se leve muito a sério essa situação. O primeiro ponto, então, é o risco de demissão ou de cassação de aposentadoria. A demissão no serviço público ela é mais frequente do que muita gente acredita. Trabalhando na área, a gente vê inúmeros casos de demissão e demissão por fatos, muitas vezes, simples e corriqueiros, como o exercício de atividade empresarial por servidor público federal. Outro ponto interessante é o da cassação de aposentadoria. O servidor público se aposenta, passados, por exemplo, 3 anos da sua aposentadoria, ele vem receber a informação de que está respondendo a um PAD. E esse PAD muitas vezes acaba com a cassação da aposentadoria desse servidor. Imagine você o trauma e o impacto disso na vida de uma pessoa aposentada. Então, leve muito a sério, porque se você está sujeito a uma cassação de aposentadoria ou sujeito a uma demissão, isso não pode ser tratado de qualquer forma. O segundo ponto é entender que há outras consequências jurídicas além da simples punição administrativa disciplinar. Pode ser que o servidor seja apenas suspenso, mas muitas vezes a abertura de um PAD leva também à instauração de outros expedientes de apuração. Falo do Tribunal de Contas, falo do Ministério Público, falo de ações criminais, entre outras possibilidades que venham a atacar o seu patrimônio ou atacar a sua honra e a sua tranquilidade. Portanto, é preciso entender que o processo disciplinar não acaba ali. Muitas vezes repercutirá em outras esferas e esferas nas quais você precisará sim de um advogado. Portanto, leve muito a sério esse momento de um processo disciplinar. O terceiro ponto, e isso é muito sério, é entender que o resultado do processo disciplinar obviamente poderá ser contestado na justiça. Muitos servidores públicos pensam em fazer a autodefesa, acreditando naquilo que falamos anteriormente, acreditando na sua inocência, acreditando até mesmo na sua capacidade técnica de se defender, mas acabam surpreendidos com uma punição severa, como é o caso da demissão. E eles guardam, então, a cartada final, que é a ação judicial, para tentar reverter o resultado do processo disciplinar. Mas há uma série de problemas nessa estratégia. O primeiro deles é que, uma vez demitido, se você não conseguir uma ordem judicial revertendo essa situação, você já estará sofrendo as consequências duras dessa pena. E muitas vezes o trâmite de um processo judicial durará anos e você não conseguirá a liminar ou uma tutela de urgência, o que fará com que as consequências já sejam sentidas. Além disso, o outro problema dessa estratégia é que o Poder Judiciário reverte pouquíssimos casos.
de julgamentos desfavoráveis em PAD. E a justiça faz isso com dois argumentos principais. Princípio do prejuízo, que é usado para, muitas vezes, não reconhecer uma nulidade processual relevante. E o segundo fundamento é de que o judiciário não deve adentrar no mérito administrativo. Digo isso então para deixar claro que você deve sim levar a sério o processo disciplinar em razão das penas que são severas, em razão das consequências adversas e, por fim, porque não é fácil reverter um resultado desfavorável no judiciário. Então, use todas as ferramentas de defesa que você tiver para tentar uma solução favorável no âmbito disciplinar. Se você está passando por uma situação como essa, considere os pontos que aqui tratamos e a minha dica sincera é: procure um profissional especializado na matéria e que seja da sua confiança. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo, porque muitos servidores públicos não têm ciência e não se atentam a esse problema. O servidor público passa muitas vezes por um processo disciplinar na sua vida, enquanto um advogado tem centenas de processos dessa natureza e conhece o trâmite dessa situação. Muito obrigado e até a próxima.